Nós somos uma miscigenação, né? Todos nós temos avós negros, avós de descendência alemã, de índios, bugres. Nenhum de nós, se somos brancos hoje, é por uma questão biológica nossa, mas todos nós temos sangue de negros, todos nós somos negros também, né? Lógico que não tendo essa pele, a gente não vive o dia a dia, a realidade, tudo que eles sofreram. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma criança, numa escola, acho que é americana, tratando de um assunto dentro de uma escola e que a professora convida para sair da sala de aula se ele não concorda com o que ela está falando, que é a questão de relação homossexual, não sei o que, a professora não deixou a criança expor a sua opinião. E isso é uma coisa... Eu já tive que sair de sala de aula porque eu não concordava com a opinião de um professor que estava dando religião, só que a religião daquela época era religião só católica. Sim. E o professor me convidou e eu prontamente decidi sair da sala de aula para não me chatear com aquele negócio, porque se o cara quer falar de religião, fala de Deus, fala de coisa, mas atende as outras coisas. Sim. E agora eu venho para um dia de hoje, ano de 25, cenas e atitudes criando um constrangimento, criando um amparo muito constrangedor para todos. Mas eu queria que a senhora, como advogada da família que está lidando com esse assunto, pudesse me discorrer sobre o fato, para que a gente vá avançando na entrevista sem pular alguma coisa que eu possa sem querer pular. Tá. Fábio, os fatos ocorreram há 3 meses, deram início, tá? E a família imediatamente me procurou. Eu sou a advogada que estou fazendo o acompanhamento do processo administrativo no Estado e perante o Ministério Público. E há uma colega que está trabalhando no processo criminal, né? Sim. Essa menina em sala de aula, numa escola da rede estadual aqui da cidade de Camaquã, né? Teve uma conversa, um questionamento de uma colega da mesma idade dela, normal, questionando o professor que estava então em aula sobre por que os negros têm a palma da mão branca. Sim, né? Isso quem falou com quem? Uma coleguinha perguntou para a professora. Normal, sem nenhum tom de pejorativo ou de racismo, né? Certo. Não foi o questionamento do colega. Certo. E sim a forma como a professora enfrentou a resposta, né? Ela falou que alguns são negros e outros são brancos e que isso seria definido conforme onde nasciam. Aqueles que nasciam mais perto do mar, mais perto ao cloro, à salinização do mar, eram negros e os que estavam mais distantes eram brancos, né? Seria uma explicação sobre esse. A colega, então, como normal, né, da criança, a questão de curiosidade e raciocínio rápido, perguntou, então quer dizer que se tomar banho de cloro fica branco? E a professora disse que sim. Só que não foi só esse fato. Isso culminou com que a criança contasse em casa para a família o que estava acontecendo. Foi um gatilho. Foi o gatilho. Provavelmente já teve outros tipos de cena ou Exatamente. De avaliação. A criança começou a relatar, então, que ela era professora, que há 3 anos essa professora já trazia explicações não lógicas na escola. É uma menina muito estudiosa, que busca muito fora, né, a opinião dela. Então, essa professora fazia alusões sobre Zumbi do Palmares. Não vou dizer que ela está certa ou errada, mas ela está fora do que está nos livros de geografia. Ela conta uma história da maneira dela, de fontes que ela diz que tem e que não são as da base da educação, que são as seguidas pelo Estado. E ali começa várias coisas, também discursos homofóbicos, né, julgando pessoas, até autoridades políticas que têm casamentos homofóbicos, né, dando apelidos pejorativos, isso em sala de crianças de 13 anos. Hoje a menina fez 14, assim, já. Sim. Mas ocorreu quando ela estava com 13. E falando sobre escravatura, que os negros nem sofreram tanto assim. E sempre como questionada, ela, não, mas eu tenho parentes negros também. Ela sempre querendo defender daquelas atitudes dela. Mas isso criou um ambiente desconfortável, principalmente quando a mãe foi até a escola. Sim. E aí a escola afastou a professora. Essa turma está há 3 meses sem ter aula da disciplina. E isso está gerando um desconforto na escola e para a menina. A solução vou chamar a direção da escola, é afastar a professora da aula que ela dá. Dela e da irmã que está no 6º ano. Essas 2 turmas estão sem professor em 2 disciplinas. Sim. Porque esse professor dá para 2 disciplinas, né? Certo. Esse professor continua na escola? Continua. E isso está causando muito abalo psicológico à menina, porque ela se sente amedrontada, ela deixa de ir no banheiro, se a professora está no corredor ou próximo ao banheiro, ela se sente invadida pelos olhares,
né? Os próprios colegas que, num primeiro momento, sim, estavam apoiando, já começam agora a sentir, porque eles estão sem a disciplina, né? Eles estão sendo prejudicados. Sim, os colegas também. estudantes. Isso, os estudantes. E assim, ó, se esperou muito, né, Fábio, até trazer à tona esse assunto. E isso aconteceu quanto tempo atrás? O gatilho esse foi feito? Início de junho. 3 meses atrás. Exatamente. A decisão da escola e da coordenação estadual é simplesmente tirar a professora da sala de aula. Isso. E mantém a professora dentro do ambiente escolar. Dentro da mesma escola, que é uma escola pequena. Não tem como elas não se cruzarem. Então, houve, em paralelo, só para me entender, há uma comissão de sindicância do governo do estado, da coordenação, sobre o fato? Ainda não. Mas houve oitiva? A mãe fez uma denúncia na ouvidoria, porque o estado tem um sistema diferente, não é Sim. como acontece no município. Então, após o relatório da ouvidoria, que eles decidem se vão abrir um PAD ou não. Que é um processo administrativo disciplinar. Eu até conversei com eles, já queria fazer a instalação do PAD, eles disseram que não seria, que primeiro eles têm que fazer a apuração dos fatos, vieram até a cidade aqui, e eu participei da oitiva, eles ouviram a menina, eu só deixei a menina falar porque ela queria falar. A criança? A criança. Eles Qual é a idade dela? 13 anos. E ela falou com esses coordenadores, professores, Servidores da educação. São do RH da coordenadoria, pelo que eles me falaram. Na presença de um advogado, a criança falou com o pessoal da coordenação. Falou, eu estava e a mãe da criança também estava. A irmã também participou? A irmã não participou, não foi ouvida. Tá. A irmã não estava na sala, ela não presenciou nada. E ela é mais jovem também, né? Tá. E essa comissão, então, recebeu o relato da criança. E possivelmente acredito que da professora e da direção também, né? Deve ter ouvido. Mas eu não participei, não fui convidada, só acompanhei a menor. Num primeiro momento, eu não queria que ela fosse ouvida, né? Por proteção, mas a menina quis. Acabou que até algumas coisas no dia me chateou, ela teve que sair duas vezes da aula para ir prestar o depoimento. Certamente foi um movimento que os colegas também perceberam, né? E tudo isso fragiliza mais ainda a menina que já foi vítima. Tu que participou dessa oitiva, me relata um pouquinho sobre a reação dessa menina sobre tudo o que aconteceu dentro da sala de aula. Ela estava apreensiva em falar isso para terceiros, para estranhos? Como é que ela se comportou mediante estranhos falando um assunto assim? Eu achei ela uma menina de uma opinião muito forte. Ela é aquela pessoa que sabe se defender e exigir os direitos dela. Então, ela soube se expressar muito bem, né? Mas eu conheço a menina, ela tá triste, né? Ela tá com acompanhamento psicológico, um gasto semanal que a família tá tendo, que também não poderia ter, mas é a saúde em primeiro lugar. Mas também, assim, a minha primeira reação foi dizer, vamos trocar ela de escola. Só que a menina ama a escola. Ela ama os colegas, ela está há muito tempo lá, ela também não quis sair. Só que isso está causando sofrimento, sim, e está abalando até no rendimento escolar. Sobre troca de escola, alguém propôs ela trocar de escola? Não. Que eu saiba, não houve essa proposta. Estou perguntando sobre a proteção que a escola está dando para a criança. Eu quero ver o lado da escola. A senhora percebe que a escola está agindo em proteger a criança? A mãe me disse que foi acolhida desde o primeiro momento pela direção da escola e eles fizeram a retirada, né, da aula, da regência daquela turma, daquela disciplina da professora. Porém, eu soube, através da mãe, que na delegacia, né, no depoimento na delegacia, a direção tinha saído em defesa da professora e falado algo em punição à aluna. Mas eu não tive acesso a esse inquérito ainda, né? Não sou advogada criminalista. Sim. Mas foi o que causou a indignação na mãe e acabou fazendo com que a gente trouxesse a público os fatos, né? Interessante. Não, obviamente agora tem que ver o depoimento na polícia, né? Para ver como... Porque eu falo o seguinte, eu falo que são professores colegas, né? Sim. E do outro lado tem as crianças e a família das crianças. Quer dizer, como é que eu estou perguntando, como é que é a reação dos colegas professores num fato desses? Se isso é uma coisa que já aconteceu uma vez, se já teve outras vezes esse tipo de coisa? Infelizmente não, Fábio. Agora que isso veio a público, né, outras pessoas estão procurando, e colegas da mesma escola, né, professores, estão procurando, né, a família e relatando casos, né, de... seja adulteração do conteúdo programático para dar uma posição partidária, né, um entendimento partidário Sim. à nossa história ou à geografia. Ela acabei falando da disciplina, né, mas Sim. mudando, né, o contexto.
seja através de identificação pejorativas, né, em registros escolares. E é muito triste, porque também, assim, ó, o que eu penso nisso tudo, Fábio? Tem crianças e famílias que não relatam isso, não vão dizer o que está acontecendo, não contam. E isso nos mostra a realidade que o racismo ainda está muito presente na nossa sociedade e as vítimas muitas vezes não têm coragem de trazer isso à discussão. Não, é que às vezes acontece um fato. Eu digo uma coisa que eu não queria dizer, eu disse, fiz uma borrada, disse um troço. Bom, mas eu disse isso várias vezes, ao longo de vários anos. Outras pessoas sabem que um dia eu já disse isso, que eu já fiz essa coisa, e por ser a área de proteger, eu não levo adiante, não denuncio, inclusive um colega. Eu estou falando de colega, tanto professor como colega de aluno. Né? Nós vimos agora, ontem, um fato horroroso que aconteceu, um guri queria sair com a menina, não queria ficar com a guria se recusou, os caras foram lá e bateram nela, acabaram de enterrar ela ontem de noite, ou de tarde, morte encefálica, dos colegas baterem na criança, numa colega, porque não queria ficar com um dos guris, a liderança dentro da escola. Então, eu estou dizendo o seguinte, a proteção da escola, tanto professores como isso. Então, o fato já está vindo à tona de que esse assunto de racismo já há inserção por parte desse professor, já em outras vezes. Exatamente, em outros anos, né, em outras oportunidades. E não é só o racismo isolado, né, é muita preocupação também com homofobia e com uma doutrinação, né, ideológica entre os alunos, o que é totalmente repudiado, né, não pode acontecer. Quais os passos agora aí? Vocês, eu fico pensando, antes de falar isso, né, eu fico pensando, outro dia teve o pessoal da Polícia Civil aqui, né, falando sobre um trabalho belíssimo que a Polícia Civil iniciou em Camaquã e repercutiu no estado todo sobre a questão de abuso sexual por parte de familiares, de amigos, essas coisas de família. E as profissionais que estiveram aqui conosco diziam, né, que na hora de tu conversar, do bate-papo, né, daqui a pouco a pessoa que está sentada no público desvia o olhar, tem um constrangimento, se reassenta na cadeira de forma diferente. E eles vão percebendo nos olhares, nos trejeitos da pessoa que ali tem um fato e depois da palestra vão lá, conversam com a pessoa e descobrem que ali tem uma verdade. E eu estou perguntando de novo, uma criança de 13 anos vinha a público, vinha para pessoas estranhas contar um fato dentro que aconteceu dentro da sala de aula, o tamanho sacrifício que essa criança está fazendo de falar para pessoas estranhas o que aconteceu. Não é para a mãe. Não. Deve ser ruim, deve ser doloroso. Com certeza. Não, e o atendimento psicológico que ela está fazendo fala o quanto isso está machucando e o quanto a convivência dela com esse professor está prejudicando ela, né? Ouvindo o pessoal aqui batendo um papo, o Luiz aqui se manifesta, vou só te chamar de Luiz, né? Dizendo, sou negro e vou dar a opinião. Como sempre, não vai dar em nada. E vão dizer que o que mais se fala hoje é mimimi. Diz ele. A Giza e o Cleomar falando aqui também sobre a questão dos bullying, né? Que antes era tratada como brincadeira e hoje tem tudo isso. Foi quando uma mãe que relatou na infância subia bullying. Nós descobrimos alguns anos atrás, sobre a questão de um abuso sexual que acontecia em Camaquã. E nós, já disse aqui, vou repetir para quem não ouviu a rádio naquela época, está preso o abusador, que ao longo de muitos anos abusava de crianças. E nós conseguimos um depoimento de uma mulher de 30 e poucos anos que veio confessar. E ela se arrependia muito porque ela sofreu o abuso, não falou, não confessou, e o abusador continuou abusando de outras crianças, e aí isso foi indo, até que um dia a polícia conseguiu armar um esquema, depoimentos bem robusto, prendeu, o cara está em cana até hoje. E aí o silêncio das pessoas que vão vindo dentro da sala de aula é uma coisa interessante. Eu queria te perguntar o seguinte, daria para botar outras crianças dentro da mesma sala de aula para ser ouvida por esses professores e inquisitores, qual é a opinião deles sobre isso? Na verdade, tem toda uma proteção proativa de menores, né? Ela, na verdade, ela é em último caso, porque nós temos que proteger, tem a lei, né, de Mas os pais estão me ouvindo, que são pais de crianças que estão dentro dessa sala de aula, que todo mundo já sabe quem é, como é,
se os pais se proporiam aos seus filhos daqui a pouco apresentarem suas versões sobre isso. Seria ótimo, né? Mas a gente sempre tem que proteger o menor. Claro, não, estou dizendo dentro da proteção. Né? O que a gente quer, assim, o Luiz falou, eu entendo. Eu não sei se é esse o nome, se tu deu um nome fictício ao ouvinte. Não, é o nome Luiz. Entendo mesmo. E é justamente, vou olhar para a câmera para dizer, porque nós não buscamos é que isso acontece. Eu, em 2011, quando eu trabalhava na cidade de Dom Feliciano, eu vivenciei o primeiro crime de racismo. Eu vi uma senhora, dentro de um prédio público, chegar para um colega negro e dizer: tu é negro, tu não pode estar no cargo que tu tá. Esse cargo deveria ser da minha filha, que é polonesa. Eu levei na mesma hora esse colega servidor à delegacia, fiz o registro, isso gerou um processo criminal. E eu, naquele momento, eu vi que o racismo ainda existia. E, infelizmente, estou vendo novamente, né? Não. É uma coisa assim que tu não acredita quando tu escuta e vê. Então, se é num boteco, tu até pode ainda, né? Uhum. Agora, dentro de sala de aula é inaceitável. Uhum. Porque nós estamos lidando com gente que tem que estar lá para quebrar esses paradigmas, né? Tu vê aqui um evento aqui, ó. A Gi, vou botar a Gi, que eu não vou dar o nomezinho dela, ela foi catequista, ela é morena, e disse que ela teve uma colega catequista que a criança pintou Jesus de marrom, e a catequista ficou braba, que Jesus não era preto, e tornei uma atitude de como ensinar a criança que Jesus é de várias cores. Tu vê? Um outro fato, no outro lugar. Essa discussão vai trazer muitos casos, e eu espero que os pais e as crianças e os jovens que vão ser alcançados através da acústica e das redes sociais tragam isso à discussão e tragam, né? A gente não pode ficar calado. E, Fábio, essa família fez tudo o que deveria ser feito. Agora, eu estou tentando uma reunião, agora você daqui, vou tentar conversar com o promotor, entre hoje e amanhã, né? Não havendo, eu vou entrar com uma ação, né, cível para buscar o resguardo dessa menina, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, sobre o crime de racismo também, porque não tem como aguardar mais o Estado tomar uma atitude. Eu quero a proteção dessa menor. Pois é, e como é que tu protege? Vamos lá, eu tenho uma criança que foi abusada, no outro setor, abusada, tem um confesso ali dentro, e o meu agressor continua no mesmo ambiente. No caso do agressor, não sei se é sexual ou físico, né? Não, eu digo, mas uma agressão... Seria uma ação penal, uma prisão preventiva ou algo. Nesse caso, não é nesse enfoque criminal que eu estou falando. Sim. É sim ao direito da criança de frequentar a escola, de ter todas as disciplinas e não estar em convivência com a pessoa que praticou o crime de racismo contra ela. Outro depoimento aqui. Conheço a aluna que está passando por isso. Uma menina linda, inteligente, querida e amada, não merecia passar por isso. E a pessoa faz uma manifestação que a professora deveria ser afastada, inclusive do ambiente da escola. Pergunto, chega a esse momento de pedir o afastamento? É o pedido da família. Foi o pedido que nós fizemos aos servidores da Coordenadoria da Educação quando estiveram aqui. E qual a manifestação do pessoal da coordenação estadual da educação sobre esse pedido de vocês? Nós não temos uma comunicação formal. Os 2 servidores que estavam no dia, eles disseram que levariam aos superiores, mas que o Estado enfrenta falta de professores, né? Quando eles disseram isso, eu ainda disse, bom, mas se é falta, então tem local em outra escola para receber este professor. Embora não seja o que eu desejo. Por falta de professor, tu mantém uma pessoa, que não estou dizendo, estou acusando, uma pessoa que está num fato desses grave e continua dentro do ambiente? Sim. Essa é a desculpa? Seria essa, mas eles disseram que até 2 semanas dariam um retorno sobre essa possibilidade. Quanto tempo foi isso? Já passou as 2 semanas. Né? Então, e um fato assim, eu não sei se está acontecendo em todas as escolas em Camaquã, né? Mas a escola que ocorreu esses fatos passou a ter a presença de um policial militar na frente da escola. A senhora acredita que é por causa de quem? Eu não sei dizer, se é pela defesa da menor, isso nunca foi pedido, né? Mas isso também está causando um constrangimento. E até estranheza, né? Porque a gente sabe que não seria função, né, da Brigada Militar e nem tem efetivo para isso. Eu queria saber se são em todas as escolas, se é só lá que está acontecendo. Porque a família, né, por mais que tenha ficado transtornada ou irritada, não se busca justiça com as próprias mãos. Se fosse isso, teria feito imediatamente. Não teria se esperado 3 meses, não teria ido na polícia, no Ministério Público e reclamado por Estado.
né? Não é essa a intenção. Qual a próxima ação da parte da família? Nós vamos conversar com o Ministério Público e vamos ingressar com uma ação judicial, né? Não vamos mais poder esperar Requisitando o quê? que a professora em questão não fique mais na escola, né? Seja preservada a aluna. E deveria de obrigar o Estado, né, por determinação judicial, que o Estado reponha a professora imediatamente. Com a certeza. Professora não, a aula Sim, imediatamente. até né? porque são um número grande de alunos que estão há 3 meses sem 2 disciplinas. Coisa maluca, doutora Lília Bartz. Eu achei que nós não íamos ver um negócio desses, assim, então... E principalmente num ambiente que deveria ser o mais puro possível, né? Sim. E cada um tem as suas convicções políticas, partidárias, de time de futebol, mas isso não pode, não deve, não deveria ser. E pelo contrário, devia ter uma discussão aberta sobre isso. Se algum aluno perguntou sobre cor da pele, senta a turma junto e diz aqui, qual é o problema? Vamos lá, vamos discutir o assunto. É normal a criança ter a curiosidade e querer saber. E isso não foi... a menina, inclusive, gosta de falar. Ela estuda muito sobre os negros, sobre os africanos, sobre toda a questão da população... quando veio os africanos para o Brasil, né? E é algo que deveria ser enfrentado para ser algo construtivo e educativo, né? E não da forma como foi. É um assunto delicado também que eu não quero avançar o sinal. Precisamos... Sim. Da robustez das pesquisas, das entrevistas que houveram, né? E também uma posição da escola também, né? O pessoal está perguntando da escola, nós não vamos falar aqui escola, não vamos falar professora, matéria, não vamos falar... Porque é um assunto que aconteceu e a repercussão é uma repercussão que a gente gostaria que não fosse para criar qualquer tipo de dano. Agora, dano à escola, à imagem da escola. Porque nós temos que fazer o seguinte, a criança que está ali, pelo que eu sei, pelo Estado, pela lei que tem, ela deve ser a proteção. Sim. Né? Então, o Estado deveria tomar a primeira atitude que eu acho que o Estado deveria tomar é o seguinte, há uma dúvida, há uma interrogação, então é o seguinte, afasta-se os envolvidos e vamos discutir o quanto antes. Agora, eu não entendo porque a protelação de deixar o ambiente mais tranquilo, tentar voltar à normalidade enquanto se resolve a discussão. Sim, Fábio, quem não me conhece, né, eu atuo há mais de 20 anos como procuradora pública, advogada pública em municípios, em diferentes municípios da região. E quem já trabalhou comigo sabe que qualquer possibilidade ou dúvida de racismo, violência física ou sexual a menor, afasta-se o servidor e discute e analisa depois. É o primeiro ato. Eu já fui julgada, inclusive, uma vez por uma suspeita de um abuso sexual envolvendo um servidor, né? Fui julgada pelos colegas, entendeu? Mas nós temos que proteger as crianças. É dever de todos nós. Então, é essa inércia do Estado que me preocupa. E eu quero trazer isso para que as pessoas saibam e briguem sobre os seus direitos. Né? Aqui tem uma diretora de escola falando que não há policiamento nas escolas diariamente. Eu também, eu vou... E isso é uma coisa que tem que se perguntar, o porquê do policiamento, se isso não está chamando até atenção ao contrário, né? E uma outra pergunta também que eu queria trazer, assim, as pessoas, os filhos aí, pais e filhos estão ouvindo aí, né? Os pais somente estão nos ouvindo. Sabendo de fatos como esse que está acontecendo, levem adiante esse assunto, não deixe assunto... Porque daqui a pouco tem um problema dentro da sala de aula que poderia ser resolvido com bate-papo, com né, um encarar de frente a frente. Daqui a pouco o aluno não quer mais a aula, daqui a pouco está sabendo de coisa acontecendo com o colega. Então aproveite, pergunte em casa, teve algum assunto tratar sobre política, sobre futebol, sobre cor de pele, faça umas perguntas, questionamento dentro de casa, porque daqui a pouco está acontecendo coisa no nosso lado que a gente não está sabendo, né, Lili? Não, e a criança, ela tem que defender o amiguinho. Eu já enfrentei num município que o caso de abuso sexual chegou porque a colega foi contar para a merendeira o que a amiga estava passando. A própria vítima não tem coragem de contar. Então, até isso, nós ensinarmos os nossos filhos a observarem em volta e serem solidários com os colegas também. Saberem identificar e ajudar. Porque muitas vezes a vítima está tão fragilizada que não tem coragem de contar em casa, ou seja, para qualquer servidor. Porque os alunos, as crianças, elas criam vínculos. Nem sempre eles vão contar para a diretora.
é pro tio que cuida do pátio, é pra tia da merenda, como ele se refere. Então, essas pessoas têm que estar prontas e preparadas para acolher e receber, né, a conversa desse aluno. Que coisa, olha, eu tô assim, agora estou recebendo oficialmente essa conversa, né? Nós vamos procurar a coordenação da Secretaria de Educação do Estado, que sempre nos atende perfeitamente bem e rápido. Nós vamos fazer o contato agora, de manhã ainda, e nós queremos uma entrevista com eles para saber qual a atitude do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Se às vezes tem uma dificuldade da própria direção de não conseguir responder, porque questão de gente e tudo, mas o que a coordenação da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, que trata com crianças, qual a atitude das crianças? Já passou 2 semanas, já era para ter tomado no dia seguinte, né? Qual a atitude de acontecer nisso? E se há alguma coisa para resolver entre professor, aluno, pais e coisa, que tente se resolver o quanto antes, né? Porque pairar a dúvida é muito ruim. E o prejuízo escolar, além de todo o prejuízo escolar dessa criança e dos colegas, né? Sem aula. Sem aula. Doutora Lilian, vamos ver o que dá. Vamos O torcer. que não pode acontecer, como diz o meu amigo Luiz, é se mimimi não dá em nada. Ou nós nos organizemos como sociedade, que respeitemos as cores partidárias, cor de time e a cor da pele das pessoas, ou a gente tem que se mudar, ou mudar a forma de ver ou de agir nas coisas, né? Eu me lembro sobre essa questão de cor de pele, né? Como diz a Lilian, né? Quantas vezes a gente brinca, né? A cor do sangue, né? A cor do sangue minha e de qualquer outra é vermelhinho. Só tem o formato a genética do sangue uma para outra diferente. Tu doa sangue para uma pessoa que tu não sabe quem vai receber, uma pessoa doa sangue para ti que tu não sabe quem é a pessoa que te doa sangue. Pô, se nós fizermos essa interação de sangue, por que nós estamos ainda falando de cor de pele? Foi o que eu falei, nós somos uma miscigenação, uma mistura. Olha. Não existe isso, eu digo, a nossa cor foi por uma combinação biológica, digamos, mas todos nós temos o mesmo sangue, todos nós somos iguais em direitos, em deveres, a dor do outro é a nossa dor, né? Então nós temos que abraçar essas pessoas que ainda são vítimas desse crime. E quantas crianças devem ter isso entalado na garganta, louca de contar? Fatos, não só como esse, mas outros fatos de brincadeira, de escala social, de dinheiro, que tu não tem dinheiro para comprar mochila, que o teu sapato é um sapato velho, né? Quanta coisa deve ter por baixo que a gente não sabe, né? A fulana vem sempre com a mesma roupa, né? O gurizinho vem sempre com a camisa rasgada, né? Teu pai não tem dinheiro, tua mãe não tem dinheiro, porque tu não tem dinheiro para comprar a merenda que eu compro. Olha só a quantidade eu me lembro de coisas assim, né? Porque lá em casa nós tínhamos um hábito de a mãe mandar fruta para nós, né? Nós não tinha dinheiro para comprar, não tinha dinheiro não. Meu pai, graças a Deus, a minha mãe tinha, o trabalho tinha. Mas nós fomos ensinados a levar o lanche para a escola. E às vezes ou outra, a gente conseguia alguém para comprar da dona Cecília, lá no Prêmio, que eu me lembro bem, de nós ir na lancheria lá e comprar uma coisa lá, um enroladinho de salsicha, uma coisa que a gente chamava de porcariazinha, mas comprar essas coisas fora do dia a dia da gente. Também sou aluna do Premem, também sou do tempo da Cecília. Hoje em dia as escolas não têm mais tanto essa questão do bar, né? Eu acho que já caminhamos, evoluímos muito do que era. Mas assim, o preconceito na escola ele tem que ser combatido de todas as formas. E agora, se nós vamos pensar, nós temos as crianças que são especiais no sentido que têm uma condição neurológica diversa, que também passam por discriminação e problemas. Eu não tenho celular da última geração. O celular não pode mais na escola. Eu me lembro, uma pessoa ligada a mim aí teve um bullying que não tinha roupa da moda. Tá? E que criou um constrangimento tremendo na família na época sobre não ter a roupa da moda. Porque as colegas só usavam a roupa da fulana, da moda. E não tinha. Aquilo causou um constrangimento tremendo. Agora o telefone, eu estou falando de coisa simples, que não é de cor de pele, mas que constrange a pessoa. Imagina a rodinha de amigos lá, eu não posso ir lá porque, tu vê, lá em casa eu não tenho pai, só tenho mãe. Meu pai, eu não sei cadê meu pai, aí tem o dia dos pais e o pai não vai porque o pai desapareceu. Tudo é constrangimento que vai se somando na vida das pessoas e tu não sabe os gatilhos, em que momento o gatilho é acionado. Sim.
Lília, obrigado por ter vindo aqui, tá? Muito obrigada, agradeço o espaço e mais uma vez eu peço, né, que as famílias estejam atentas, observem, né, e que se traga conhecimento dos pais, da escola, das autoridades quando necessário, quando um colega passa por uma situação dessa também, não só por si, né, todos nós temos que ter este olhar. 11h43.